2017. Pedimos agora a sua atenção para os procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de falta de energia, luzes de emergência ao longo do templo indicarão as saídas. Temos 2 portas dianteiras, uma traseira e uma no andar de cima. Identifique a mais próxima. Pedimos que todos os passageiros se mantenham em silêncio durante o voo e fiquem atentos às instruções passadas pela equipe de bordo. Em caso de turbulência, chame a equipe de interseção. Informamos que há um compartimento adequado para deixarem seu filho no andar térreo. Pedimos que desliguem a ansiedade, abram os corações e ouçam a voz que vem do alto. No mais, desejamos um ótimo voo e agradecemos por voar com a companhia PIB do IPS. Apertem os cintos e prepare-se. A decolagem é agora. Nós estávamos lá, foi um tempo muito especial para nós e eu falei, cara, seria muito bom que você pudesse estar lá com a gente, né? E houve a disponibilidade dele e nós agradecemos a Deus pela sua vida, tá? Fique à vontade. Foi um tempo muito bom, nós já almoçamos juntos hoje, foi bacana, né? Já a conversa não parou, minha esposa está voltando agora, mas foi um tempo muito bom e tem sido um aprendizado esse tempo que você já está aqui comigo, tá bom? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Vamos orar, irmãos? Levante sua mão para cá. Pai, obrigado pela vida do Daniel, Deus que tanto tem nos abençoado, obrigado pela disponibilidade do teu filho estar aqui conosco, em te servir. Ó Pai, no nome de Jesus, usa-o, Deus, com graça, com sabedoria, com unção, no nome de Jesus. É assim que nós oramos, que o nosso coração seja como terra fértil para a tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com vocês aqui. Chegamos hoje pela manhã, por volta das 6:30, tomamos um café, descansamos, comemos sempre nos intervalos do descanso, né? Descansa, come, comer cansa e dá uma descansada, e batemos um papo gostoso, né? Eu acho que a gente fala algumas coisas brincando, mas uma delas eu falo sério demais até, mas eu não acho que foi em vão Jesus ter terminado o ministério dele numa mesa. As pessoas vão pensar assim, que isso é coisa de gordo, né? Não é só por isso, porque a mesa proporciona assim, coisas maravilhosas. Hoje, por exemplo, a gente teve que ser mandado embora do restaurante, não pelo tanto que a gente comeu, mas pelo tanto que a gente repartiu ali, pelo quanto nós aprendemos e ensinamos as nossas vidas, né? Através do Espírito, pois o Espírito dá a todos nós condições de repartir coisas do Senhor. Não são apenas algumas pessoas que podem repartir. A palavra diz que todos foram iluminados, e a todos quanto foram iluminados deu o poder, e esse poder nos dá condições. O poder não é para nos tornar mais, mas o poder é para que nós cada vez mais nos esvaziemos do que pensamos ser e adquiramos com o tempo o que Deus quer que nós sejamos. Então é isso que nós repartimos. Estou muito feliz de estar aqui. Às vezes não parece pela cara assim, mas essa cara aqui é essa mesmo, gente. Essa aqui é da felicidade, da tristeza, é tudo igual, é um homem sem face. E a minha esposa não pôde estar pelo trabalho, né? Alguém tem que trabalhar lá em casa, pagar as contas. E a minha filha também não pôde estar, porque ela ainda tem 1 ano, né? Então ela também nem perguntei para ela se ela queria, né? Mas ela está doente também, a gente está tratando uma bronquite lá. E graças a Deus está tudo mais estabilizado. Bom, sou pastor de uma comunidade chamada Doca 12, na cidade de Santo André, Grande São Paulo. Nós temos 3 anos de comunidade, nós começamos essa comunidade junto com alguns amigos e estamos lá vivendo os desafios do ministério. Eu tenho 31 anos, tenho 13 anos de viagem, 10 anos como missionário integral, então minha vida praticamente se resume ao ministério. Eu falo muito longe assim, tá dando microfonia, né? Ô irmão da mesa, você quer que eu fale mais perto aqui?
porque senão vai ficar ruim para vocês aí, né? Vou falar mais perto aqui, que com o tempo eu vou fazendo assim, ó. Não é Deus não, sou eu mesmo que vou, é culpa minha. Então nós frequentamos essa comunidade, pastoreamos junto com outros irmãos. Sou missionário da Missão Jovens da Verdade, que alguns dos irmãos foram lá, tem alguns anos. É só isso mesmo, o currículo cabe numa linha. Sou formado, essas coisas também, mas graças a Deus, talvez o melhor adjetivo que nós possamos ter foi que nós somos cristãos, né? Jesus nos alcançou. Eu estou aqui para repartir um pouquinho da palavra, e como eu vou ter 2 oportunidades assim de repartir, eu fiquei lá no hotel assim pensando como que eu poderia conduzir esse momento, já que todos os momentos que a gente se reúne são cada vez mais curtos, né? A gente tem estudado isso num livro que eu acho que chegou ao alcance de vocês, chamado Menos é Mais, né? Que tem feito a gente refletir sobre o nosso tempo e realmente colocar valor nas coisas que têm valor e retirar um pouco do nosso tempo atividades que não têm sentido, que a gente constantemente gasta muito tempo, né? Mas eu quero refletir sobre o tema, adaptar sem perder a essência. Não sei se você sabia que se é esse o tema, mas o tema é agora, adaptar sem perder a essência. E quando eu penso em adaptar sem perder a essência, logo nós já podemos identificar que se nós precisamos falar de adaptações para não perder a essência, sem perceber nós já denunciamos que falta em algum lugar a essência. Porque se a essência já fosse completa, nós não precisaríamos adaptar. Então, nós temos que perguntar, em que momento a essência talvez se perdeu nos nossos meios cristãos, evangélicos, para que hoje, depois de algum tempo, a gente pudesse repensar. E talvez a gente deveria pensar também o que é a essência. Eu fui lá no dicionário hoje à tarde e vi, a essência é a mais importante característica de um ser ou de alguma coisa. Então, a essência nunca pode ser secundária. A essência é sempre o que define um produto, é sempre o que define um ser. E a impressão que eu tenho tido é que, infelizmente, me parece que algumas comunidades cristãs evangélicas têm trabalhado essência não precisava ser tão assim comunicada, porque a essência ela transfere, ela transmite, e o que é secundário não. Então, onde é que nós podemos encontrar a essência da vida cristã? Alguns vão responder Deus, Jesus, as Escrituras, de fato. Eu acredito muito nas Escrituras. Desde que a gente se converteu, nós nos apegamos às Escrituras, não assim num ambiente apenas religioso, e sim por realmente acreditar que Deus comunica a sua vontade através das Escrituras. Nós acreditamos demais nisso. Então, todas as vezes que a gente fala de essência, onde nós vamos encontrar esse negócio, nós temos que entender que nós não encontraremos a essência em palestras, nós não encontraremos a essência no último livro lançado, nós não encontraremos a essência na melhor canção do momento, mas sem dúvida nenhuma, nós sempre encontraremos a essência na palavra de Deus. Mas hoje, em específico, eu queria conversar com vocês sobre os evangelhos, amanhã também, né? Mas eu queria, como uma canção que vocês cantaram aqui, eu não conheço, falando de Jesus, né? Que a gente quer conhecer mais Jesus, e é exatamente isso, nós queremos realmente conhecer Jesus. E eu vi o vídeo que vocês lançaram lá de divulgação, e alguém que fez lá pegou uma frase assim que eu tenho falado em muitos lugares, né? Não sei se todos viram, mas eu tenho falado que Jesus não veio à Terra apenas para nos salvar. Primeira hora que a gente escuta isso, parece uma boa heresia, assim, um negócio meio tocante, de fato é, mas nós completamos dizendo que Jesus não veio apenas para nos salvar, porque se fosse para fazer isso, ele poderia ter feito tudo em um dia. Jesus não é assim desequilibrado.
Jesus não é desorganizado. Jesus não perdeu tempo. Jesus não tinha coisas para fazer que ele deixou de fazer, porque ele marcou 2 compromissos na agenda. Jesus viveu o tempo ideal e exato que ele tinha que viver. Então, se Jesus viveu entre nós durante 33 anos, é porque de fato ele queria nos mostrar alguma coisa, ou pelo menos alguma forma de se viver. Eu acredito que Jesus viveu todas as fases que alguém vive, e Jesus comunicou exatamente como é que nós devemos viver em todas as fases. Por isso que você tem relatos de Jesus na infância, no seu nascimento, relatos de Jesus com 12 anos e relatos de Jesus com 30 anos até os 33 anos. Obviamente que há um silêncio entre os 12 e os 30, mas comunicou na infância, comunicou, vamos dizer, na adolescência, comunicou na sua juventude, comunicou na sua vida adulta. Eu acredito muito que Jesus fez isso para nos mostrar uma forma de viver, exatamente para nos deixar um exemplo vivo, para que ninguém mais pudesse dizer assim, eu não sei como é que faz. Não, Jesus fez, então tem como é que faz, para que as nossas dúvidas fossem sanadas nos relacionamentos. Por exemplo, como é que Jesus se relaciona com um homem religioso? Tem na Bíblia. Como é que Jesus se relaciona com uma mulher de reputação duvidosa? Tem na Bíblia. Como é que Jesus se relaciona com uma prostituta? Tem na Bíblia. Como é que Jesus se relaciona com os cegos, com os surdos, com os coxos, com os mancos, com os aleijados? Tem na Bíblia. Como é que Jesus se relaciona com o crente? Tem na Bíblia. Com os seus discípulos. Então assim, tem tudo. Então nós precisamos urgentemente voltar às escrituras do Novo e do Antigo Testamento para ver o que de fato é a essência e passar uma peneira em todas as nossas atividades, tanto extra da igreja e com a igreja, e ver o que de fato na nossa vida tem sentido em relação a Jesus, e poder tirar algumas coisas da nossa vida que não tem nada a ver com Jesus. E quando nós falamos de Jesus, nós temos que lembrar que há algumas palavras no ministério de Jesus que constantemente são faladas por ele mesmo. E uma das coisas que Jesus mais falou, não parece, mas é uma das coisas que Jesus mais falou, é acerca do reino dos céus. Se você olhar na Bíblia e você reler o Novo Testamento, principalmente, obviamente, os Evangelhos, você vai perceber quantas vezes Jesus falou o reino dos céus. O reino dos céus, o reino dos céus. Eu quero te mostrar alguma delas. Por exemplo, quando Jesus vai falar das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, ele vai falar que bem-aventurados são os humildes de espírito. Ele também fala que é bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Depois Jesus vai falar o Pai Nosso, uma das canções que a gente cantou aqui, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E depende da sua versão, mas faça-se, ou seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está dizendo claramente que há um lugar onde a vontade de Deus está sendo feita plenamente, e que essa vontade que está sendo realizada plenamente num ambiente, deve ser agora realizada em outro ambiente. Então faça-se a tua vontade como é feita no céu aqui, quer dizer que lá a vontade de Deus assim está sendo feita completamente, e que nós precisamos viver isso. Jesus fala que nós viveremos isso através do reino. Jesus depois continua, e algumas parábolas que Jesus conta, ele fala acerca do seu reino. Então, se nós estamos ouvindo Jesus falar do reino, obviamente que ele mesmo sem ter falado que ele é o rei, obviamente que ele é o rei, e ele é o rei desde sempre. Ninguém fez de Jesus rei. Se ele vem falar de um novo reino, obviamente que ele é o rei. E eu não sei se você sabe, deve saber, mas todas as vezes que um novo rei é condecorado, assume o trono, com ele assume todo o seu reinado. Então, se o rei torce para o Flamengo, todo o seu reinado torce para o Flamengo. Se o rei torce para o Fogão, que ontem, né, outra pessoa, mas assim acontece, o reino inteiro tem que se converter à sua torcida. Se o rei é cristão, o reino se torna cristão. Se o reino é espírita, o reino se torna espírita. Isso é natural, isso é normal. E no reino de Jesus acontece um adverso.
O reino de Jesus é o único ambiente, é o único reinado que as pessoas não fazem o que o rei manda. Em todos os outros reinos, se você não fizer o que o rei manda, você morre. Mas Jesus não mata ninguém, ele é misericordioso, né? Ainda bem, né? Senão o negócio estava assim, meio complicado. Porque Jesus constantemente nos falou coisa que nós não fazemos. E nem por isso ele tira a gente do reino. Então você já vê que o reino de Jesus é diferente. Eu quero aqui com vocês, nessa noite, ler alguns textos bíblicos. Não sei se você tem o costume de quando alguém vai pregar, ler algum texto. Eu imagino que sim, né? De preferência o texto da Bíblia. Mas eu quero assim, gastar um pouco do meu tempo aqui, lendo alguns textos da Bíblia, desde o começo da vida de Jesus até o fim, falando acerca de um reinado, não apenas de humildade, mas de simplicidade. Eu acredito muito que nós precisamos, nesse momento, voltar a falar de Jesus como um rei dos humildes, como um rei simples. E eu quero então ler com vocês esses textos que implicam totalmente essa verdade que infelizmente tem sido esquecida por muitas comunidades que se dizem cristãs, esquecendo que a simplicidade não é apenas um aparato da vida cristã, e sim uma essência. E que se o nosso rei é o rei da simplicidade, todo o seu império deve ser vivido na simplicidade. Então eu quero orar antes de ler esses textos, para que a gente possa realmente assim, ser edificados pelo Espírito, né? E não pelo que nós temos para falar aqui. Então, Pai, nós por esse dia, por estarmos juntos em família aqui, como já foi falado, e pedimos mais uma vez a tua orientação. Nós não queremos aqui falar coisas que não têm sentido, mas queremos falar apenas o que o Senhor gostaria que a gente dissesse. Por isso nós vamos ler alguns textos bíblicos, para que a nossa ignorância seja diminuída e para que os teus textos sejam cada vez mais claros. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse reino de simplicidade, desde o começo da sua vida até o fim, eu quero destacar apenas 5 princípios, mas são rápidos. Você fala 5, você fala, não, vai demorar até amanhã. Não é isso, vai ser rápido. E o primeiro princípio que nós encontramos na vida de Jesus, acerca da sua simplicidade, está no seu nascimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 22, irmão, se você não trouxe Bíblia, assim, você vai se sentir meio estranho, ou tem lá no negócio, o irmão vai trabalhar hoje, capricha o dedo aí, irmão. Lucas 2, versículo 22, diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, como o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas, capítulo 2, versículo 22. Na verdade, estou falando aqui acerca da sua família. Você vai para Levíticos, o Levítico, né, capítulo 12, versículo 6, diz assim: cumpridos os dias de purificação, por filho ou por filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano, presta atenção, por holocausto, e um pombinho ou uma rola para a oferta do pecado. À porta da tenda da congregação, o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo de sangue. E esta é a lei de quem der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos para um holocausto e outro para oferta de pecado. Assim, o sacerdote fará expiação para a mulher e ela será limpa. Então, meus irmãos, vale a pena você retornar esses textos. A primeira característica de que Jesus realmente era um rei da sua simplicidade está no fato de quando nós olhamos para a família de Jesus.
Porque Lucas diz, no capítulo 2, versículo 22 e 23 e 24, que quando José foi oferecer sacrifício pela vida de Jesus, como costume de lei, ele levou um par de rolas ou 2 pombinhos. Mas Levítico está dizendo que quando uma menina ou um menino nasce, que nós, qualquer pessoa daquele tempo, deveria levar um carneiro, vamos dizer, um cordeiro. Mas se ele não tivesse posse, ele poderia então levar 2 pombinhos. Nós precisamos entender então que a família de Jesus está nessa condição, daquela família que não tinha condições financeiras de comprar um cordeiro. E se ela está nessa condição, é óbvio que ela está nessa condição porque ela faz parte da família pobre de Jerusalém, de Israel, da família dos humildes, da família dos trabalhadores. Você sabe que José era carpinteiro. A carpintaria nunca foi, ainda mais naquela época, um negócio assim de famílias ricas. Os ricos eram cobradores de impostos. Jesus era filho de um carpinteiro e também foi carpinteiro durante um tempo. Então você tem que perceber que as escrituras estão dizendo que a família de Jesus não tinha condições de comprar um cordeiro. Então eles faziam parte da família das pessoas humildes daquela cidade. Então nós precisamos perceber, em primeiro lugar, que a família de Jesus denuncia a sua condição de simplicidade. E que ele cresceu num lar de simplicidade. Apesar de que muitos têm tentado dar umas modificadas em Jesus, o Jesus das Escrituras cresceu em meio à simplicidade. Em segundo lugar, agora sim, nós vemos o seu nascimento. Então, em primeiro, a sua família. Em segundo, o seu nascimento. Lucas capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, diz assim: e estando eles ali, aconteceu que, completando-se os dias, a ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias. Que lugar que Jesus nasceu, meus irmãos? O que seria uma manjedoura assim nos dias de hoje? Quem pode traduzir melhor para a gente? Facilitar a nossa vida, né? Manjedoura. Um estábulo, um curral, um lugar feito para os animais. Isso não mexe com a sua cabeça? Será que o Jesus que nós temos ouvido falar hoje é um Jesus que nasceu no meio dos animais? Você consegue imaginar que o rei que nós adoramos nasceu no meio dos animais? Mas o texto diz algo impressionante, que Jesus nasceu no meio dos animais por quê? Porque não havia lugar nas hospedarias. Aí que eu fico assim, intrigado. Os irmãos concordam que Jesus assim é onisciente, sabe de todas as coisas? Sim ou não? Ele é onipotente? Tá bom. Então Jesus sabia que ele iria nascer na manjedoura? Sabia ou não? Sabia, irmão, ele escolheu. Presta atenção. O texto, a impressão humana que deu é que as hospedarias estavam lotadas, mas o lugar que Jesus escolheu nascer é a manjedoura. Então nós falamos que Jesus é onisciente, agora vamos falar do onipotente. Se ele é onipotente, sabendo que ele iria nascer numa manjedoura, ele poderia ter mandado um anjo, umas 3 semanas antes, reservar um lugar para ele nascer na hospedaria, sim ou não? Por que ele não fez isso? O Jesus que você crê, mandaria um anjo ali umas 2 semanas antes para consertar a casa ou nasceria numa hospedaria? Eu tenho falado algo muito sério, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que Jesus não nasceu numa hospedaria, porque as hospedarias estavam lotadas, obviamente, mas que se ele nascesse na hospedaria, estariam lotadas com ele lá dentro. Então, talvez alguma família ou alguma mulher teria que dar à luz aonde? No lugar dos animais.
Jesus, então, pensando que alguém poderia dar à luz no meio dos animais, que algum menino nasceria naquele ambiente, o que ele faz? Ele troca de lugar. Ele fala assim, não, ninguém vai nascer nesse lugar. Se alguém tiver que nascer nesse lugar, esse alguém sou eu. Amém? Será que é desse Jesus que nós temos ouvido? Um Jesus que no primeiro movimento de vida, troca de lugar, e vai nascer num lugar assim, desonroso, estranho. É lógico que Maria, como toda mulher, como mãe ainda de primeira viagem, organizou o ambiente, deixou aquele negócio assim, o melhor possível. Mas por melhor que seja, não é como nós vemos hoje. Por exemplo, todo Natal assim, Páscoa, tudo que tem a ver com Jesus, sempre tem no shopping uns, como que chama? Uns presépios. Irmão, você já viu os presépios do shopping? Os negócios tem uns ouro assim. O Jesus está assim, ó. Ele é loirinho. Eles dão uma consertada assim bacana. Tem uns carneirinhos pelo tosado. Os carneirinhos tudo assim, ó. Você nunca reparou? As palhas estão organizadas. Os caras estão adorando Jesus assim, ó. Por que isso? Preste atenção. É engraçado, mas preste atenção. Porque nós não aceitamos intrinsecamente o lugar que Jesus nasceu. E nós vamos consertando isso. Tanto que os magos fizeram isso. Se você ler a mesma narrativa em Mateus, Mateus omite que Jesus nasceu numa manjedoura. Talvez porque para ele aquilo era muito desonroso, era melhor omitir. E em Mateus, quando Jesus nasce, ele já é o rei. E aí os anjos vão lá e entregam para ele o quê? Quem lembra? Ouro e mirra. Tudo que ele nunca pediu. Quando é que foi no ministério de Jesus que ele falou assim, eu quero ouro, eu quero incenso e eu quero mirra? Porque quando nós ouvimos, os magos ouviram que o rei, o Messias, o prometido, havia nascido, eles transferiram as suas expectativas humanas ao rei Messias. Dá para entender? E nós constantemente fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. Então Jesus, meus irmãos, no seu primeiro momento de vida, ele já veio demonstrar o lugar ideal do seu nascimento. Um nascimento humilde. Nenhuma mãe aqui gostaria que seu filho nascesse nessas situações. Mas nós temos que admitir que o nosso Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, e a Ele assim, você pode dar todos os adjetivos que você quiser. Ele nasceu num lugar pior do que eu e você. Pior do que os nossos filhos, pior do que os seus netos, porque Ele quer transferir, e Ele quer mostrar o quanto é importante mostrar o seu reino de simplicidade. É aquela diferença básica dos presépios, né? Hoje em dia o pessoal faz aquelas montagens do raiz e Nutella, vocês já viram? No Facebook, não sei que lá raiz, sei que lá Nutella. Eu queria que alguém fizesse uma manjedoura raiz, onde Jesus nasceu. Uns animais ali meio mancos, uns negócios meio assim. A Maria, no presépio, você viu que ela foi no salão de beleza antes. Ela está com rímel, blush, brinco, tatuagem. Mas Maria é meio assim diferente. A Maria com um negocinho assim. Rapaz, que mulher que fica assim depois que nasce um filho? Só Maria. O negócio está assim, ó, cutis, está feita, fez sobrancelha, fez tudo, a Maria está assim, ó. Agora a Maria, Nutella está assim. A Maria de verdade não estava assim, como qualquer mãe não estaria. Não tinha nem enfermeira ali para dar um help. Então, com certeza, nós precisamos entender o que Jesus está mostrando. Não é à toa, Jesus não foi pego de surpresa, agora que eu vou nascer, corre lá, onde que dá para ser? É ali. Nós temos que entender que esse ambiente foi preparado, apesar de não parecer. Então Jesus denuncia a sua simplicidade na sua família,
Jesus denuncia sua simplicidade no seu nascimento e Jesus denuncia sua simplicidade no meio do ministério. Porque tem gente que pensa assim, Jesus nasceu nessa situação, mas o negócio foi prosperando, foi melhorando, foi assim, foi dando um negócio até que não. Eu vi um pastor na internet assim, estranho. Ele falou que Jesus tinha casa na praia. E que quando Jesus entra na entrada triunfal, ele entra de burrinho, porque burrinho era a Ferrari da época. Meus irmãos, falar isso para Jesus é assim, com todo respeito, isso aqui, assim, eu nem sei como que Jesus ouve um negócio desse. Porque no meio do ministério de Jesus, em Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58, alguns irmãos vão conversar com Jesus, e eles dizem assim para Jesus, nós vamos te seguir. Para onde você for, nós vamos. Aí Jesus responde assim para eles, as raposas têm covis, ou na sua tradução talvez tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, preste atenção. Lucas, no capítulo 9, inicia o seu caminho até Jerusalém. Então nós estamos aí do meio para o fim do ministério de Jesus. Então Jesus pregando durante mais de 2 anos, em todos os lugares, não lhe rendeu um travesseiro. E quando Jesus diz assim, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o mesmo texto diz que os homens mudaram de assunto. Os mesmos que disseram assim, vamos te seguir, aonde você for, dizem assim, eu preciso sepultar meu pai. Ué, mas você não acabou de falar que ia me seguir? Então, mas é que essa parte da raposa aí, você não tinha falado sobre isso, né? Aí o outro diz assim, você vai sepultar seu pai? Então eu vou falar tchau para minha família. Aí Jesus fica assim, gente, mas vocês acabaram de falar que vocês queriam me seguir? Falou assim, então, mas você vai falar que não tem onde reclinar a cabeça? O que significa o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça? Não tem endereço físico, não tem um travesseiro, não tem conforto. Aí você fala assim, você está pegando pesado. Não, foi Jesus que falou. E isso fez com que os homens saíssem. Mas antes de falar do travesseiro, Jesus diz que as raposas têm ninhos, as raposas têm tocas, e as aves dos céus têm ninhos. Nós não reparamos em alguns detalhes, mas raposa é o adjetivo que Jesus dá a um homem. Quem lembra que homem é esse? César. Preste atenção. Jesus chama César de raposa. E as aves dos céus, como ele diz aqui, o escudo do Império Romano de guerra tinha pintado no seu escudo, o seu exército, uma águia. Então Jesus está dizendo assim, vocês querem me seguir? César te dá a garantia. O Império Romano te protege. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E é por isso que diante dessa afirmação, eles vão preferir quem? César. É mais tranquilo. Custa bem menos, apesar de que era muito pior os impostos do que hoje. Mas mesmo assim, César garantia o travesseiro. E eles pensam assim, então eu vou te seguir e não vai ter nada? Jesus fala assim, não vai ter nada. Mas nada assim, não tem nem 10º? Não tem 10º. Não tem onde dormir? Não tem onde dormir. E essa simplicidade feita por Jesus está cada vez mais em voga. Quando Jesus fala assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu fico pensando, aonde que os famosos do meio cristão gospel tiram os seus padrões para exigir coisas? Porque tem uns caras que para vir aqui na sua igreja tem que cortar manga para ele, cascar a pera, fazer o suco assim, pá, japonês, senão o cara não vem, todinho, hotel reservado, eu estou aqui no hotel, mas assim, até falei para a menina que me convidou, falei, se vocês quiserem economizar no hotel, fica à vontade.
E não adianta você botar pobre no hotel, que não dá certo. Dá certo. Eu estava lá, fui tomar um banho, tinha 2 vidrinhos em cima do espelho ali, né? Falei, não, um estava escrito shampoo, logo o outro era o quê? Não, já tô lá tomando um banho, a hora que eu ver, hidratante de pele. Falei, cara, consigo lavar. Não adianta, gente. Não tem jeito. Pobre é pobre, não dá certo. Vai lá, derrubei café na mesa hoje de manhã, não tem jeito, não faz sentido. Mas não é só por isso. Eu tenho ficado cada dia mais admirado com alguns homens que se dizem de Deus, mas que para você gastar um tempo com ele, você tem que assim, articular várias coisas, você tem que fazer um negócio, você tem que buscar ele com um carro separado, tem que ser sempre o irmão mais rico que vai ficar hospedado na casa dele, senão tem que ser separado, tem que ser isso, tem que aquilo. Eu olho para Jesus e falo assim, Pedro chega em Jesus e fala assim, minha sogra está doente. Eu falo assim, vão lá. Jairo chega em Jesus e fala assim, minha filha está morrendo. Vão lá. Os caras chamam Jesus e falam assim, meu filho está endemoniado, seus discípulos não conseguiram expulsar. Onde que ele está? Vão lá. Eu não imagino Jesus assim, gospel. Não dá para imaginar. Você fica imaginando assim, Jesus andando na praça, a mulher do fluxo de sangue vem tocar nele e fala assim, opa, você falou com o meu assessor? Você pediu para tocar em mim? Não dá. Eu fico imaginando Jesus sendo chamado por alguém para pregar e falar assim, falou com o secretário, você agendou? Então acho que só dá para 2020. Beleza. Por outro lado, eu não imagino que há algum homem na terra que tinha uma agenda mais fechada do que Jesus. E ele fazia agendas dele, era assim, era na caminhada. A agenda dele era assim, vai curar a filha de Jairo, a mulher já toca, já tem que parar, o outro já liga, já tem, e o Jairo lá, a filha morrendo. E vocês lembram desse texto, né? O cara desesperado. Você lembra desse texto? Jesus indo para a casa de Jairo, a mulher toca, Jesus começa a conversar, alguém me tocou, tá, não sei o que lá, mas irmão, isso aí, a filha do cara morrendo. Imagina o Jairo lá. Eu imagino o Jairo chegando em Jesus, dando um toque nele, falou assim, tá bom, fui eu, vamos, encurta essa história, e vamos para minha casa. E Jesus sai de lá, vai para outro lugar. Jesus vai dormir, porque, vamos falar do sono então. Jesus vai dormir, vai uma tempestade. Os discípulos vão acordar Jesus, o que ele faz? Ele vai lá acudir, irmão. Vai lá, no meio do sono, ele poderia falar assim, no sono eu não atendo. No sono não dá. Porque assim, Jesus já dormia pouco. Então o pouco que ele dormia tinha que ser bem dormido. Aí até quando eu vou dormir, vocês me acordam? Não tem sentido. Eu tenho que me organizar, eu fico imaginando Jesus em crise. Eu tenho que fazer alguma coisa, esse meu ministério está muito bagunçado. As pessoas chegam em mim, vai tocando, pede permissão, abraça a gente. Imagina Jesus sentado numa mesa, vê a mulher, invade a casa, começa a chorar nos pés dele, limpa os seus pés com cabelo. Ninguém imagina essa cena. Mas imagine alguém, está na casa, do nada chega alguém, pula no seu pé, do nada, você nunca viu a pessoa na vida. Ela começa a chorar. Chorar, uma mulher chorando. Assim, então você imagina aquela cena, né? Os gritos da mulher, ela beijava, aí ela pega um vaso, olha o medo. Ela pega um vaso, aí ela quebra o vaso, aí ela joga perfume, misturou. Perfume, lágrima, cabelo, batom, tudo no pé de Jesus. E Jesus faz o quê? O Jesus de hoje, irmão, com todo respeito, aquela mulher não chegaria nele. Seria barrada na porta. E os homens ficam abismados com Jesus. Eles ficam assim, olha aí quem está tocando nele. Se eles soubessem que ela é pecadora, pai, eles nem sabem que Jesus sabe. Está vendo? Porque na religião, se uma pecadora tocasse alguém, o pecado dela era transferido. No evangelho, é o inverso.
As pessoas tocam em Jesus e são purificadas. Mas se o Jesus fosse gospel, as pessoas não chegariam nele. Não daria tempo. Aí você fala assim, tá bom, o meio do ministério do Jesus estava meio assim, não deu certo, ele não escutou os pregadores certos. Jesus vai falar assim, em quarto lugar, Jesus vai entrar triunfalmente. Pensa no negócio assim, hoje Jesus vem na igreja. Como é que ele vai vir? Falaram que vai ser triunfal. O que você pensa no negócio triunfal? Fala a verdade. Uns fogos, assim, um negócio, um tapete com umas coisas de neon, triunfal, Jesus, fala assim, agora eu acerto. Eu fico imaginando Jesus falando assim, fui humilde até aqui, mas agora eu vou abusar. Agora é minha hora. Agora eu ostento. Agora eles vão ver. Assim, o que a gente faz, Jesus, para a sua entrada triunfal? Vocês vão lá, vai ter um homem na casa e vai ter um burrinho amarrado. Um jumentinho. Olha, irmão, nem jumento era. Um jumentinho. Nunca ninguém montou nele. Vocês vão lá, trazem ele para mim. Agora eu quero ler esse relato para não perder nada. Lucas, capítulo 19, versículo 35. Diz assim, então trouxeram e pondo suas vestes sobre ele, presta atenção, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estando no caminho, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Preste atenção. Há 3 elementos culturais aqui, inseridos nesse texto, que às vezes a gente não percebe. Uma entrada de um rei numa outra cidade era uma entrada triunfal. E ele precisaria ter pelo menos 3 coisas. O primeiro deles era uma cavalaria. Isso eu estou falando de história. Para um rei entrar numa nova cidade, o rei precisava de uma cavalaria. Segundo, tapetes vermelhos. Preste atenção. Terceiro, toque de trombetas. Então vamos lá. Cavalaria, tapete vermelho, toques de trombetas. Jesus entra num burrinho, com vestes no chão, ao som das vozes roucas das viúvas de Jerusalém. Essa é a entrada triunfal de Jesus. Isso aqui é magnífico. Eu gosto de imaginar essa cena. Jesus entrando num burrinho. E Jesus não era bom de cavalgada, porque ele precisou de ajuda para montar. Então assim, ele monta num burrinho. Montou. E ele vem vindo. Ele vem vindo. E como que burrinho anda? Igual um burrinho, né? Porque tem gente que fala assim, não, era um burrinho, mas Deus, é que nem um cavalo lá da Disney, é um pônei, vira um cavalão branco. Não, era um burrinho. E aí Jesus vem em cima do burrinho. Só que como a entrada de um rei necessitava dos 3 elementos, as pessoas sabiam que ele era o rei. Então, porque não tinha tapete vermelho, o que as pessoas faziam? Tiravam as suas próprias roupas e colocavam no caminho. E como não tinha trombeta, as pessoas diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas que pessoas eram essas? Não eram os ditadores da época, não eram os políticos, eram as crianças, eram os senhores e senhoras extorquidos pelo Império Romano, eram pessoas simples, humilhadas pela política, destacadas e descartadas pela sociedade, e que diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que rei permite que pessoas desse tipo dizem que ele é bendito? Qualquer rei mandaria aquelas mulheres pararem. Mas o rei que nós cremos, passou e cumpriu os 3 elementos, mas de outro jeito, na sua simplicidade.
constrangendo os corações. Dali ele partiu para a ceia. Aí você fala assim, agora ele vai dar uma ceia decente. Vai gastar um pouquinho o dinheiro que os discípulos, né, acumularam. Ele mandou comprar pão, vinho, mais algumas coisinhas, tal. A festa começa, os 12 estão na mesa, alguém tem que servir. Era natural. Jesus pega, tira a toalha, vai servindo pé em pé. Chega em Pedro, vocês lembram desse texto, né? Pedro fala assim, o senhor não vai me lavar. Eu gosto de Pedro porque ele dá umas broncas em Jesus, né? Aí Jesus fala assim, quê? Você não vai me lavar? Aí Jesus fala assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele já, então lava, faz o serviço completo, né? Lava a cabeça, lava os pés. Jesus fala assim, não, quem já se banhou não necessita. Aí, eu fico pensando, se eu fosse Jesus, tem 12 homens ali, 24 pés. A hora que você chega num discípulo, você fala assim, não, o meu não precisa. O que você fala para ele? Obrigado, irmão. Mas esse Jesus faz questão de servir os seus discípulos. Ele faz questão, ele se ajoelha, ele vai de pé em pé. E que pés são esses, irmãos? Não são os nossos pés. São os pés de homens que andavam de sandálias ou descalços. São aqueles tipos de pés. E ele vai indo. Com toda calma. O negócio dá certo. Acaba a ceia. Preste atenção. Os soldados vêm e pegam Jesus. Você lembra desse texto? Pedro agora pega uma espada, né? Vai lá e corta a orelha de um soldado. O que você pensa desse texto? Fala a verdade. Pedrão. Da próxima, mais para baixo. É ou não é? O que Jesus faz, irmão? Vai lá e conserta a orelha do soldado. Você imagina Pedro pegando a espada, indo para a guerra, arrancando a orelha, e Jesus vindo atrás, consertando. Eu imagino Jesus assim, Pedro olhando para Jesus, falando, Jesus, se o senhor continuar desse jeito, essa briga aqui não acaba nunca. Eu vou lá e estrago, o senhor vai lá e conserta. Eu vou lá e estrago, o senhor vai lá e conserta. Porque Jesus estava transmitindo o seu reino de amor. Quem está sendo consertado por Jesus é o soldado que veio pegar para lhe matar. E ele fala assim, você que veio? Ah não, você não pode ir com a orelha assim não. Você tem que ir direitinho, irmão. Fazer o teu serviço perfeito. Ele vai lá e conserta a orelha do pai. Aí Jesus vai para a cruz. Porque aí você fala assim, não, agora é a hora que ele vai se redimir. Os homens estão com Jesus no chão. Tem aquela parte do paixão de Cristo que ninguém gosta de ver, né? Que Jesus leva aquelas surras, aqueles negócios do seu lado e tal, e coloca uma coroa de espinho. Mas a coroa de espinho ali do filme, ela é bem forte, aquela cena é muito forte. Alguns homens, eu não sei se você lembra, mas pastores e padres morreram assistindo esse filme, né? Eles tinham um ataque cardíaco nessa hora. Era tanta tortura que eles morriam. E aí foram falar com o Mel Gibson, falar assim, por que você fez essas cenas tão fortes? Ele falou assim, fortes? Eu só coloquei assim um pouquinho ali para o pessoal ter uma ideia. Porque a coroa de espinhos do filme, ela ainda é assim, meio Hollywood, com todo respeito. Mas as coroas de espinho que foram colocadas em Jesus, além de colocar a coroa de espinho, o texto de Mateus 27 diz que os soldados batiam com um porrete na cabeça de Jesus, e fazendo isso, os espinhos entravam no seu crânio. É esse Jesus que nós cremos. Que quando era surrado pelos soldados, não se questionava a respeito disso. Não usava o seu poder contrário. Tipo assim, fazer um negócio assim, o soldado perdia a força. Não. Aí Jesus vai para a cruz. Como que Jesus vai para a cruz? Como está na Bíblia, irmão.
coroa de espinhos, colocaram uma placa na sua cabeça, e aí 2 soldados, né? E Jesus no meio. Você acha que isso é proposital? Obviamente. Se tem um soldado do seu lado, 2 ladrões do seu lado esquerdo e um do lado direito, é porque o cara que está no meio é um ladrão, hein? Então forçam isso em Jesus para que ele fosse confundido como um ladrão. E espancam Jesus mais do que os outros. Aí um dos ladrões começa a conversar com Jesus, falando assim: se você é o rei, por que você não desce? Jesus nem fala nada. O outro fala assim: lembra-te de mim, tá bom? Esse rei é tão diferente que até na hora da morte ele começa a se lembrar de pessoas. Ele escuta pessoas. E quando ele foi, antes de ser crucificado, o texto diz que Judas teve que ir lá e dar um beijo em Jesus. Por quê? Para identificar Jesus. Porque ele era um homem simples. Se teve que ser identificado é porque era confundido. Era um homem simples, estava lá nas praças, nas ruas, nos campos. Então todas as vezes que a gente pensa assim, nós precisamos repensar alguma coisa e voltar à essência, a primeira coisa que eu penso, que vem na minha cabeça, é essa: nós precisamos reencontrar Jesus das Escrituras. Nós precisamos reencontrar o Jesus que o Novo Testamento fala, que o Antigo Testamento fala, mas que os Evangelhos pintam. O Jesus que no seu nascimento nasce numa manjedoura e que na sua morte está isolado. O Jesus que durante seu ministério não tinha onde reclinar a cabeça, que na sua entrada triunfal entra de burrinho, de jegue. E esse Jesus simples, que é o Rei da Glória, sem dúvidas, precisa ser encontrado no nosso meio. Por quê? Porque a igreja evangélica cristã brasileira está cada vez mais sofisticada. Parece que para ser igreja tem que ter um monte de coisa. Tem que ter som, tem que ter luz, tem que ter palco, tem que ter ar-condicionado. Para Jesus precisa o quê? 2 ou 3. E nós não estamos percebendo que essa sofisticação em alta está nos deixando, sem percebermos, cada vez mais distante de Jesus. E as pessoas simples que vivem no meio da nossa comunidade estão cada vez menos contadas. E as pessoas que vêm com suas contas bancárias mais altas têm cada vez mais evidência. E Jesus vai contar uma parábola, e aqui eu encerro, que denota toda essa questão da simplicidade. Jesus conta a parábola do Lázaro e do rico. Vocês lembram dessa parábola? Lembram ou não? Não precisa nem contar, né? Como é que chama o pobre da parábola? Como é que chama o pobre? Lázaro. E o rico? O rico não tem nome, irmão. Nas nossas igrejas, quem não tem nome? Por quê? Quem não tem nome? É o garçom, é o lixeiro, é o jardineiro. Mas o médico tem nome no nosso meio? Nome e sobrenome. E Jesus está dizendo assim: haverá um tempo onde a igreja vai se sofisticar tanto, em que os ricos terão mais nome do que os pobres, mas no meu reino, as pessoas humildes serão aconchegadas no seio de Abraão. E nós não estamos percebendo, meus irmãos, o que está acontecendo no nosso meio. Pessoas cobrando 70, 80 mil reais para cantar para Jesus. Cantar para Jesus? 80 mil reais para cantar? Está meio puxado esse valor, né, irmão? Não pode fazer um desconto? Não, vou fazer por 60. Isso tem virado assim, cotidiano.
Cotidiano. Preletores que cobram 10 mil por um sermão. E só vão pregar se tiver mais de 1.000 membros. Cotidiano. E a gente ainda, sabe o que faz? Arruma os 10 mil para trazer o cara. Em vez de dizer para ele assim, irmão, 10 pau, velho. Que Jesus é esse aí que você vai falar? Porque assim, Jesus nunca fez isso. Então não quero prolongar, gente, mas assim, se nós vamos falar que é preciso adaptar algumas coisas para voltar para a essência, eu queria muito que a gente pensasse nessa noite assim, na simplicidade, de passar a peneira na nossa vida. Eu queria te desafiar a pensar assim, será que há algumas coisas na sua vida que você tem feito assim, que não condiz com a simplicidade de Jesus? Será que na sua casa as coisas que você tem não são mais valiosas do que as pessoas? E eu me lembro assim de uma vez, um rapaz foi me buscar no aeroporto, no Rio de Janeiro, pensa, calor, pra gente então assim, lá na capital, estava um calor, eu nem sei quantos graus estava, aí o cara me buscou no aeroporto, tá, com carrão, e eu nem ligo para carro, se você for se exibir comigo, você exibe quanta coisa, porque carro nem sei quanto custa, não sei. Aí o irmão começou a falar assim, esse carro aqui, porque a direção, eu falei, eu sou mecânico, tipo, nem sei que, aí ele vai, aí o irmão, sabe o que começou a fazer? Começou a esquentar meu banco, o carro esquentava o banco, o carro mora no Rio de Janeiro, se tem uma coisa que a gente não precisa no Rio, é de um carro que esquenta o banco, mas tá bom, aí o cara começou a esquentar meu banco, sem me pedir. Aí eu com aquele, tá esquentando, opa, bacana, esquenta o banco, opa. Aí, eu esquentando o banco, não, também gela o banco, aí vai, e eu lá, gela o banco, esquenta o banco. E assim, pra que o irmão está fazendo isso? Eu falava, bacana, gela o banco. Ele também não faz nada? Tem algum negócio que deixa normal? Então, pode deixar normal. Aí... o irmão, porque o carro ficou muito quente, ele teve que ligar o ar potente, assim, aí já virou Alasca lá dentro, né? Aí eu já falei, nossa gente, só pensando assim, meu Deus, para que fazer isso, né? Aí veio um homem entregando folheto, e quando o homem foi entregar o folheto, ele não baixou o vidro, para pegar o folheto. Aí eu falei para ele, ô irmão, seu carro esquenta o banco, mas ele não abaixa o vidro? Porque você não viu que tinha uma pessoa trabalhando no sol? O que adianta ter um carro que esquenta o banco se ele não serve para abrir o vidro para falar bom dia e pegar um papel de um trabalhador? E assim, esses caras estão ganhando evidência no nosso meio e a gente não está falando nada. Eu pego o vidro, eu pego o negócio aí, irmão. O que vai fazer diferença um papel no seu carro? No trabalho do homem vai fazer um carro a menos. Aí piorou a história, porque a gente passou no Mac, aí o filho dele pegou um lanche, um McDonald's, né? Aí o filho dele pegou um negócio de ketchup, um sachê. Aí na hora que o menino foi abrir aquele negócio, o homem virou o Satanás. Parecia o Pateta dirigindo, ficou doido, ficou maluco. Aí falou assim pro menino, falou um monte de coisa, vai derrubar esse negócio no meu banco? Eu falei, irmão, mas seu carro esquenta o banco e não pode ser derrubado o ketchup do seu filho? Mas que carro meio sem sentido? Porque esquenta o banco, mas não pode cair ketchup, banco de couro ainda, era só passar um pano, mas o menino ficou lá com o lanche assim, ó, com medo do pai. Você está vendo o que está acontecendo no nosso meio? Em nome de Jesus, nós estamos mais valorizando as coisas do que as pessoas. Aquele cara deve ter agradecido Jesus pelo carro. Eu não consigo imaginar isso mais. Um carro que talvez Jesus não entraria. Ter, com certeza, ele não teria. Então, assim, nós devemos repensar na simplicidade. E as pessoas falam assim, quer dizer que a gente não pode ter mais nada? Eu falo, não. Quer dizer que por causa de Jesus, nós sabemos o que precisamos ter. E por causa de Jesus nós sabemos, isso aqui não precisa, é muito para mim, isso aqui precisa, isso aqui não precisa, isso aqui precisa. Aí assim, então posso ter todas as coisas? Pode, desde que nada que você tenha te tenha.
Porque o Evangelho de Jesus Cristo é confrontador e ele nos leva à simplicidade. Então nós podemos ter todas as coisas, desde que seja para servir os irmãos, para cuidar de pessoas. Porque eu te garanto, se alguém pedisse carona no jumentinho de Jesus, tinha espaço. Você acha que tinha ou não? Estou falando sério. Então, no seu tem? Entendeu? No de Jesus tem. Glória a Jesus. Eita Jesus. Olha, no teu jumento tem lugar, Jesus. Oh, maravilha, eu queria sentar aí com você. Aí Jesus fala assim, então eu também queria sentar no teu. Como, Jesus? As crianças da igreja precisam de carona lá e você não dá. Não, Jesus, mas esse negócio é com você. Então, irmãos, eu queria orar aqui, porque isso aí está cansando a gente de um tanto. Você nem imagina. Primeira coisa que as pessoas falam com a gente é assim, quanto é que você cola para pregar? Eu falo, onde está escrito isso? Em que lugar da Bíblia está escrito que um homem deve cobrar a oferta? Beleza, é de Deus. Nós vivemos disso. Quais são as exigências? Assim, o convite, irmão, tem que fazer o convite. Mas o que você vai comer? Comida, irmão. Mas qual tipo? A que tiver na tua mesa serve pra gente. Desde que tenha um café. Café é assim, exigência. Qual café? O preto, irmão. Sem açúcar. Tá tudo certo. Então eu estou vendo aqui que entre vocês está havendo algo muito magnífico. A igreja está repensando, menos é mais, e é exatamente isso, menos é mais. Vê das suas coisas tudo que você precisa, você vai ficar assim, impactado. Perceber que muitas coisas que você dá valor, você nem precisa mais. Então nós estamos aqui para repensar, é isso que nós vamos fazer hoje e amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre Jesus, os seus resultados, os seus confrontos com os religiosos. Então não sei se os irmãos vão tocar uma canção aqui. E enquanto eles cantam, eu queria te desafiar a pensar: será que o seu coração é um coração simples? Será que Jesus de Nazaré, aliás, Jesus de Nazaré, tá bom? Alguma pessoa diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode ou não, irmãos? Pode. Quem que veio de lá? Tá vendo? Nosso Jesus não veio de Jerusalém, ele veio da periferia, Nazaré. Ele não é da capital, ele é periférico. Ele é filho de José. Que José? O carpinteiro. E Maria? A Maria, mulher de Deus. Então vamos orar, abaixe sua cabeça, fale com Jesus. E seja desafiado por Jesus na simplicidade. Nós falamos aqui de 5 momentos: a família de Jesus, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a entrada triunfal de Jesus. Na sua morte, Jesus anuncia um reino de simplicidade. E se nós queremos seguir Jesus de Nazaré, nós precisamos entender que nós devemos ser pessoas simples, porque a palavra de Deus diz que os humildes em algum momento serão exaltados, mas aqueles que se exaltam na terra serão humilhados. Senhor, nós não queremos ser humilhados pelo Senhor, pelo contrário, nós queremos entrar na Tua glória, ser abraçado por Ti, e junto com muitos irmãos, louvarmos o Teu nome, e encontrarmos com o Senhor como o Senhor é. Nós não queremos pintar assim um quadro diferente do Senhor, nós queremos encontrar o Senhor como o Senhor é, na humildade do Senhor, na simplicidade do Senhor, e que o Senhor nos toque para que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres simples, desapegados, que valorizem cada vez mais pessoas, que tirem os olhos das coisas e comecem a valorizar pessoas. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque isso é muito difícil. É uma tendência em nós de cada vez mais querermos ser sofisticados, mas nós queremos nos encontrar com o Senhor, um homem que entrou na cidade montado num animal simples de trabalho, com vestes de pessoas simples no chão, e aclamados pelas vozes roucas dos humildes de Jerusalém.
Aceita o nosso louvor, Pai, e quebranta o nosso coração, porque nós não queremos outra coisa senão viver a Tua vontade. Por isso nós sabemos que a hora é agora, é hora de repensar muitas coisas. Então nos faz repensar sobre isso, nos faz repensar na nossa casa, a maneira como nós lidamos com a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, as coisas que nós temos. Nos faz repensar que nós queremos ser como Tu, queremos ser simples como o Senhor, queremos viver o Teu Evangelho em toda a sua plenitude, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, irmãos, para nós orarmos? Foi só pensando em nos amar, e ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida é a vontade do seu Pai. Presta atenção na letra dessa música. E fugia disso, Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Aleluia. Seu nome é Jesus. Definitivamente eu não sei qual decisão que você tomou nessa noite, mas eu estava ali, meu coração em erupção, falando assim: Senhor, eu quero ser simples como Jesus. Eu quero ser mais simples como Jesus. E o convite de Deus para nós nessa noite, nessa primeira noite de congresso, é que a gente possa sair daqui com esse desejo de implantar uma nova cultura, uma cultura de simplicidade, que caminhe como Jesus caminha. Quantos querem implantar essa cultura? Diga assim, amém. Nós vamos orar encerrando. E amanhã tem muito mais. Amanhã o pastor Daniel também vai estar conosco. Amanhã começa às 19h30. Não falte, convide muitas pessoas amanhã. Amém, irmãos? Está só começando. Deus tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Não se disperse. Não perca essa visão. Tudo nós temos orado há muito tempo e com muita fé, para que Deus traga essa direção para as nossas vidas, de mostrar para o mundo de fato quem é Jesus. E Ele conta conosco para levar essa mensagem. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua mensagem, porque ela é suficiente, ela é poderosa, ela é transformadora, ela nos faz repensar, ela nos faz rever, ela nos faz olhar no espelho, e ela nos motiva, Deus, a sair daqui dispostos a ser cada dia mais semelhantes ao Senhor. Seja, Deus, no nosso trato interpessoal, seja, Jesus, no trato das coisas, seja no trato com as pessoas. Ó Pai, que no nome de Jesus, que essa igreja saia daqui hoje disposta a ser mais simples, ó Deus, e que essa simplicidade aponte para o Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Deus. Anima nosso coração para que amanhã possamos estar aqui, e que não venhamos sozinhos, mas que seja uma oportunidade de trazer muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, Deus. E aqueles que estão decepcionados, desestimulados, cansados, ó Deus, que o teu Espírito venha agora a renovar. Nós oramos para que seja assim, e nós te agradecemos muito, Jesus. Ser conosco e nos dá força para cumprir a proposta que o Senhor nos deixou para cumprir nessa terra. No nome de Jesus que nós oramos. E se você crê e recebe isso, diga bem forte, glória a Deus, e aplauda o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém? Não sai. Pastor Pedro, vim aqui só para dar a bênção. E eu só queria te pedir uma coisa. O pastor Pedro vai dar a bênção apostólica. Eu queria te pedir para que você não saísse daqui sem abraçar no mínimo umas 10 cabeças. Amém, irmãos? Abraça no mínimo aí umas 10 pessoas.
O Nils? Então, antes do pastor, né, só vai passar o Nils aqui um minutinho. Já está na agulha aí, irmãos? Pode passar. Pode se assentar um minutinho, só para passar o Nils aqui. Tem que ser de jegue mesmo. Porque só dá certo de jumentinho mesmo, né? Essa coisa assim. Muita coisa. A coordenação da palestra comunicou agora que a palestra vai ser 15... Que hora vai ser? Deixa eu só avisar aqui. Pessoal, vai ser o seguinte, amanhã às 19h30 nós estaremos aqui de novo, amém? E no sábado nós teremos aqui um bate-papo, tá bom? Sobre liderança, a gente vai sentar aqui, vamos fazer um workshop, vamos bater um papo bacana sobre como ser líder na atualidade, tá bom? E isso ao invés de acontecer de manhã, porque muita gente está trabalhando e pediu, nós vamos estar mudando para tarde. Então vai ser 15:45, tá bom? Então só para você começar a se programar para esse sábado, 15:45 tá conosco, e aí depois às 19h30 já vai ter o culto aqui, amém? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta noite, por tudo quanto nós ouvimos, a grandeza da Tua palavra, ó Pai, e sairemos daqui, Senhor, reconhecendo a grandeza do Teu Filho Jesus, na simplicidade da Tua palavra, no poder que há, Senhor, na Tua palavra, na grandeza que há na Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por esses irmãos, Senhor, que aceitou o convite. Pastor Daniel saiu de tão longe para vir aqui nos abençoar. Como queremos te agradecer, ó Pai. Senhor, através do Teu Filho Jesus, nós fomos elevados à condição de filhos. Não merecemos, mas Ele sofreu nossas dores. Ele se humilhou, esvaziou-se, e tudo isso por amor. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, e mesmo assim o Senhor promete na Tua palavra que seremos exaltados. O que merecemos, ó Pai, senão o que encontramos lá em Romanos, que merecemos a perdição, o castigo, mas a graça do Teu Filho Jesus, o dom gratuito de Deus, do Senhor, é a salvação através de Jesus. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Põe em nossos corações o amor pelo próximo. Senhor, faça de mim, Senhor, um homem grande na Tua presença, ó Pai. Um homem que consiga, ó Pai, enxergar pessoas com pessoas. Faça dessa igreja, ó Pai, uma igreja espiritual, uma igreja que possa ir pelos caminhos e valados, a igreja que possa entrar ali no presídio, no hospital, a igreja que possa ir lá, Senhor, na comunidade e ali se comunicar, Senhor. Precisamos crescer, ó Deus, mas a vaidade, os entretenimentos desta vida têm nos atropelados e tem nos impedido, ó Pai, que chegamos à medida da estatura do Teu Filho Jesus. Fazer o que Ele fez. Te adoramos, ó Pai, pela Tua presença, pela ação nítida e a presença do Teu Espírito Santo. A maneira como o Senhor tem falado e nos falou aqui nesta noite. E agora, ó Pai, que Teu amor bendito
que a graça preciosa e inaudita do teu Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Bem-vindos ao Conja News! Estamos no final do nosso mês da juventude, mas não acaba por aí. A gente ainda tem um final de semana cheio de programações e vai ser muito abençoado, então participa com a gente. Isso, coloque suas expectativas em Deus e confira nossas programações. Além do nosso culto às quintas-feiras, essa semana também teremos às 19h30 na sexta-feira um culto e no sábado também às 19h30. Você que é líder, nós teremos 9 horas da manhã uma capacitação de líder com o pastor Daniel. Vai ser bênção, então compareça lá. Mas manteremos as nossas programações normais no domingo. Teremos a nossa EBD às 8h45, às 10 horas teremos a nossa EBD discipuladora e às 10h20 o culto normal. Na parte da noite, às 18 horas, teremos o Fusão, que é a união de jovens e adolescentes. Então, nos encontraremos no templo e todos os jovens e adolescentes participarão de um culto juntos. Na parte da noite, teremos o nosso culto normalmente às 19h30 também. Galera, o nosso pós-culto será no pátio da igreja. Vai ser muito maneiro. Vão vir vários food trucks, vai ter música, vai ser muito top. E aí, mano, você tá sem célula? Então procura a galera da recepção, que eles vão te mandar pra célula que você mais se identifica. Mano, você tá gostando das músicas do mês da juventude? Então, nos siga nas nossas redes sociais, que a gente vai estar disponibilizando todos os links da playlist. É isso aí. Galera, essa é a última semana do nosso News e a gente curtiu muito aqui com vocês, então muito obrigada. Até a próxima. Valeu!